Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui com o nosso tema de capoeira. Há muitas coisas ainda para serem ditas, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os tipos de capoeira. E para a gente retomar um pouco, lembrando que a capoeira é uma palavra de origem tupi, que significa vegetação que nasce após a derrubada de uma floresta. Então, como vocês já sabem, no Brasil colônia, a capoeira, esse nome foi dado ao jogo de Angola, né? Por quê? Porque os escravos, eles praticavam esse jogo de Angola lá embaixo dessas vegetações, né? Eles se juntavam lá nessa vegetação chamada de capoeira e praticavam esse jogo de Angola. A capoeira praticada em senzalas, ruas e quilombos, ela foi vista como uma ameaça, né, pelos governantes. E em 1821 eles estabeleceram medidas de repressão à capoeiragem. E aí, gente, isso incluía castigos e até prisão. Então imagine que naquela época, né, em 1821, negros na rua formavam círculos e começavam a lutar. Então, os governantes, eles se sentiam ameaçados. Eles até achavam que isso era prejudicial à sociedade e aí eles queriam repreender de qualquer forma e isso denota muito preconceito e eu me arrisco a dizer que até hoje existe preconceito com os capoeiristas, certo, gente? E a gente precisa quebrar essa visão de que a capoeira, ela é violenta, não presta, ela é vagabundagem, não tem nada disso. Então essas medidas desses policiais contra a capoeira só deixaram de vigorar a partir da década de 30. Mas isso não significou que passasse a ser plenamente aceita, que a sociedade brasileira simpatizava com a capoeira. Não, ela passou a ser aceita, a ser permitida, mas não tinha apreciação da sociedade brasileira. Então o jogo de Angola não foi aceito como forma de expressão corporal dos indivíduos, né? Os grupos, eles não achavam que os grupos estavam ali apenas para uma prática corporal. Então esse jogo de Angola, né, a capoeira, foi transformada em folclore e aí isso trouxe uma diminuição de significado dos seus grupos, dos seus participantes. E depois ela se transformou em esporte ou arte marcial, que até hoje existe essa categoria da capoeira, certo? Que ela é chamada de capoeira regional hoje. Depois nós vamos ver mais sobre isso. Então, focando na capoeira Angola, né? Existem a capoeira Angola e a capoeira regional. Nós vamos falar sobre a capoeira Angola. A capoeira Angola, é um método, né, criado pelo mestre Pastinha, ensinado desde 1910. A capoeira Angola consiste em golpes deferidos quase em câmera lenta. O capoeirista fica a maior parte do tempo com o corpo mais baixo, mais arqueado. A ginga é feita de braços soltos, relaxados. Por quê? Porque a tática do capoeirista angolano, da capoeira Angola, é fazer com que o seu oponente ache que você é fraquinho, que você está relaxado, e aí que ele se engana, né? Os golpes não têm pressa de chegar, mas quando eles chegam é todo harmonioso. Então, muitas pessoas que conhecem a capoeira Angola acham que ela é menos violenta, porque os golpes são deferidos em câmera lenta, mas pode chegar a ser mais perigosa do que a capoeira regional. O próprio Pastinha, o mestre Pastinha, ele dizia: capoeira Angola é antes de tudo luta e luta violenta. Bem, gente, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de violência. Então ela não deve ser praticada porque ela é violenta. Não, eu estou falando que se eles quisessem usar a capoeira para ser violento, para derrubar o outro, para machucar, eles usariam, que não é o caso, né, gente? A capoeira, ela é praticada como forma de expressão do corpo, como uma prática corporal, uma luta, certo? Bem, então, quem idealizou a capoeira Angola foi o mestre Pastinha. O nome dele é Vicente Ferreira Pastinha. Ele nasceu em 1889, filho do espanhol José Sano Pastinha e de Maria Eugênia Ferreira.
Então ele viveu lá, ele viveu em Salvador, certo? Então, quando ele era menino, com apenas 8 anos de idade, ele conheceu a capoeira. A capoeira. E como ele conheceu a capoeira? Ele chamava um senhorzinho de tio Benedito. E aí, tio Benedito, ao vê-lo pequeno, magrinho, apanhando de um garoto mais velho, ele pensou: eu vou ensinar você o jogo angolano, né? A capoeira. E aí, durante 3 anos, Pastinha passou tardes inteiras no Velho Sobrado, em Salvador, treinando golpes, né, de capoeira. Ali ele aprendeu a jogar com a vida e a ser um vencedor. Então, o resto da sua vida foi dedicado à capoeira. Ele foi um pintor profissional, mas em suas horas vagas ele ensinava a capoeira, certo? Então ele ensinava não só a capoeira como uma luta, mas ele trazia ensinamentos para uma vida inteira, né? Ele trazia o seu método ligado a grandes ensinamentos. Por exemplo, palavras de Mestre Pastinha: ninguém pode mostrar o que tem. As entregas e revelações têm que ser feitas aos poucos. Isso serve na capoeira, na família e na vida. Há momentos que não podemos ser divididos com ninguém e nesses momentos existem segredos que não podem ser contados a todas as pessoas. Então, são palavras de Mestre Pastinha. Ele ensinava também a como bem viver a vida, né? E nessa passagem ele quer dizer que nós precisamos ser discretos nos nossos projetos de vida, né? Nas coisas que nós temos, para não estar divulgando, para não estar mostrando a todo mundo, porque isso é um segredo também do sucesso na vida. Então era muito interessante seus ensinamentos, né? Ele morreu aos 92 anos, cego, paralítico, já no abrigo, né, lá em Salvador, com uma parada cardíaca. Aos 84 anos, ele já estava bem debilitado fisicamente, né? Então, trabalhou muito em prol da capoeira, divulgou a arte o quanto lhe foi possível e foi reconhecido por muitas pessoas famosas. Até hoje o Mestre Pastinha, ele é bastante conhecido, ele é famoso, as pessoas lembram com carinho do Mestre Pastinha, tá? Então, por hoje é só. Vou mandar logo após as questões do dia e fiquem aí. Beijinhos.